Olá, essa é a sétima aula do capítulo Reações Orgânicas. E aqui nós vamos trabalhar as reações de oxirredução, sendo fundamental retomar o NOx de compostos orgânicos, onde as cargas aparentes são definidas por diferenças de eletronegatividade. Aqui é importante lembrar da escala Poncelet-Brisky-pH. Acompanhe na tela o exemplo do aldeído do etanal, onde há dois carbonos. No primeiro carbono da esquerda, há três ligações com hidrogênios, onde o carbono, que é mais eletronegativo, polariza os elétrons para si, ficando com o NOx -3, enquanto que no carbono da direita, a ligação dupla com o oxigênio, que é mais eletronegativo do que ele, caracteriza um NOx de +1. Portanto, nos compostos orgânicos, a entrada de átomos de oxigênio caracteriza processos de oxidação. Sempre que um composto orgânico, durante uma reação, se ligar com mais oxigênios, ele estará sofrendo oxidação. Na tela você vê a conversão do etano em etanol, o etanol em etanal, o etanol em etanóico e, finalizando o processo de oxidação do carbono, o dióxido de carbono. É possível reverter esses processos a partir da redução, com entrada de átomos que sejam mais eletropositivos, em geral, hidrogênios. Na chamada oxidação branda, os alcenos formam diálcois vicinais e os alcinos formam dicetonas. Acompanhe na tela o eteno sofrendo o processo de oxidação, onde o oxigênio entre colchetes, fornecido por um oxidante, entra na estrutura elevando o NOx do carbono, caracterizando uma oxidação. Para haver uma oxidação branda, é preciso ter um oxidante como o permanganato de potássio diluído em solução neutra ou levemente alcalina. Agora na tela você vê genericamente um alcino sofrendo oxidação com a formação de uma dicetona. Essa reação ela ocorre mudando a cor da solução. O permanganato de potássio tem cor violeta e no processo de oxidação a cor da solução ela muda, revelando a presença de insaturações num teste conhecido como teste de Bayer. Já numa oxidação energética de alcenos, dependendo da classificação dos carbonos da dupla, é possível ter diferentes produtos. Em carbono primário forma-se um dióxido de carbono, em carbono secundário ácido carboxílico e em carbono terciário uma cetona. Acompanhe o exemplo da tela onde eu tenho um carbono secundário e um carbono terciário. Usando permanganato ou dicromato de potássio em ácido sulfúrico concentrado, nós teremos a formação do ácido carboxílico e também da cetona. Já num segundo exemplo, eu tenho um alceno com um carbono secundário e um carbono primário. Na oxidação energética, haverá a formação então, do ácido carboxílico e do dióxido de carbono. Analisando os produtos de uma oxidação energética, é possível identificar os reagentes, sendo esse um método importante de análise. E para finalizar a primeira parte das reações de oxirredução de compostos orgânicos, a ozonólise, que utiliza ozônio em presença de água e zinco. E aqui também ocorre a formação de diferentes produtos dependendo da classificação dos carbonos da dupla. Carbono primário e secundário ocorre a formação de aldeídos, e carbonos terciários formam cetonas. Acompanhe o exemplo da tela onde eu tenho um carbono secundário e um carbono terciário. No processo de ozonólise, ocorrerá então a formação do aldeído e também da cetona. Além disso, forma-se um intermediário peróxido de hidrogênio. Daí a razão da importância de utilizar zinco, que evita que o peróxido de hidrogênio leve adiante o processo de oxidação dos produtos. Uma ozonólise
Pode ser utilizada para identificar reagentes ou ainda identificar a posição das insaturações. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.